Bom, vamos começar então, né, pessoal? Boa tarde mais uma vez a todos vocês. Nós vamos prosseguir nossa aula do ponto que a gente parou da última aula. Na última aula nós estávamos falando a respeito de equilíbrio, né, o assunto das nossas aulas. E estávamos falando mais especificamente a respeito do assunto de deslocamento de equilíbrio, né? O que é equilíbrio químico, pessoal? O que seria equilíbrio químico? Equilíbrio químico nada mais é do que a situação em que a velocidade da reação direta se iguala, né, à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, nós temos a situação de equilíbrio químico, né? Aceitar aqui a Jaiane. Beleza. Então nós temos algumas reações químicas. Temos a reação química substância A reagindo com a substância B e pode, né, vir a formar a substância C. Só que essa substância C, ela pode reagir, ela pode se decompor, formando a substância AB de volta, tá? Então nós temos duas coisas acontecendo aqui. Nós temos a velocidade da reação direta, né, onde A mais B se transforma em C, e nós temos a velocidade da reação inversa, onde C se forma, né, a substância A e a substância B novamente. Só aceitar quem está chegando. Então nós temos aí essas duas. Boa tarde, pessoal que chegou aí, né? Nós temos essa aqui é uma reação, né? Essa aqui é uma forma de escrever essas duas equações aqui, tá? Onde nós temos nessa equação aqui de cima, ó, AB se transformando em C, nós vamos dizer que essa reação é uma reação direta, né? E quando C se transforma em AB, é uma reação inversa, tá? Nós sabemos lá da ação de cinética química que todas as velocidades, as reações químicas, elas possuem uma velocidade, né? Por exemplo, a explosão de um gás é uma reação química muito rápida, né? Enquanto que a decomposição de uma fruta, né, ela é uma reação, o enferrujamento de um prego é uma reação um pouco mais lenta, demora um pouco mais. Então nós temos aí a questão das velocidades das reações químicas, tá? Então, mais uma vez aqui, deixa eu apagar isso aqui, apagar tudo. Nós temos a reação, deixa eu ver se eu acertar aqui. A mais B pode se transformar na substância C e a substância C pode voltar a se transformar nas substâncias A e B, tá? Esse sentido aqui, a setinha que está para cima, né, é a reação no sentido direto, né, onde nós temos reagente formando, né, nós temos reagentes formando os produtos. A setinha aqui para baixo, né, de baixo, ela é a reação no sentido inverso, a reação inversa, né, onde os produtos, né, se transformam de volta nos reagentes. Acontece que quando essas duas reações têm as suas velocidades, né, a reação direta tem a sua velocidade V e a reação inversa tem a sua velocidade V', tá? Quando as duas velocidades das reações se igualam, tá, nós temos a situação de equilíbrio químico, tá? A situação de equilíbrio químico. Então, qual é a condição para que nós tenhamos equilíbrio químico? É que as duas velocidades, né, a reação no sentido direto e a velocidade da reação no sentido inverso se igualem. Pronto, tá? Professor, equilíbrio químico é isso? É as duas velocidades, né, da reação no sentido direto e a reação no sentido inverso, e a velocidade da reação no sentido inverso são iguais, tá? Mas para que aconteça isso, né, essa reação ela deve acontecer em um recipiente fechado, tá? Então você tem que ter um recipiente. Essa reação A mais B se transformando em C e C se transformando em AB de volta, né? Ela deve acontecer em um recipiente fechado, tá, ok? Se o sistema for aberto, ele vai permitir a troca de matéria com o ambiente. E isso faz com que as reações nunca atinjam a situação de equilíbrio, tá bom? Então, duas situações que devem acontecer para que uma reação química reversível entre de fato em equilíbrio químico é que as velocidades da reação direta e inversa devem ser iguais
e que a reação deve acontecer dentro de um sistema fechado, dentro de um recipiente fechado, ok? Beleza. Uma vez que as reações químicas estabelecem o equilíbrio químico, né, nós podemos alterar esse equilíbrio químico, nós podemos fazer com que a reação se desloque, o equilíbrio químico sofra um deslocamento, ok? Imagine aí que você acabou de colocar um copo, aqui ó, nesse copo aqui é um copo, e você colocou água, você está enchendo isso aqui de água, tá? Vou pegar aqui outra cor, para a gente ficar a visualização. Assim que você coloca a água, você pode perceber que na superfície da água aqui, né, do copo, ela vai ter as ondas, né? Ela está chacoalhando ainda. Leva um determinado tempo, depois de um determinado tempo, isso aqui vai ficar lisinho a superfície, né? Vai ficar lisa a superfície ali de água, ok? Nós podemos dizer que essa água, essa superfície, ela entrou em equilíbrio, não é verdade? Aí você vai lá, ó, e joga mais um pouquinho de água. O que vai acontecer? No momento que você aumentar aqui a quantidade de água, vai aumentar mais a água. Naquele momento ela vai ficar o quê? De novo em desequilíbrio, não é verdade? Em desequilíbrio. Aí passa um determinado tempo e ela entra novamente em equilíbrio, né? Então, o equilíbrio químico estava aqui, ó, no caso o equilíbrio da superfície estava aqui. Você jogou mais água, você deslocou o equilíbrio para uma outra situação, para uma situação mais alta, né? O equilíbrio químico foi deslocado, né? No caso, o equilíbrio da superfície da água aqui, né, foi deslocado de uma região mais baixa para uma região mais alta, certo? A mesma coisa pode acontecer com os equilíbrios químicos reacionais. Nós podemos perturbar um equilíbrio químico e fazer com que ele se desloque para uma determinada direção, tá? Quais são os fatores que podem causar o deslocamento de equilíbrio que nós vimos na última aula? Nós podemos ter o efeito da pressão, né? Isso para substâncias gasosas, né? Substâncias gasosas, ok? Nós temos o efeito da temperatura, tá bom? Nós temos o efeito da temperatura. E nós também temos, né, o efeito da adição ou da alteração da concentração do produto ou da alteração do reagente, tá? Do reagente. Aqui nós vamos considerar se a reação ela é exotérmica, né, ou endotérmica, ok? Vamos lá. Vamos lá então analisar o efeito da pressão, tá? Vamos analisar aqui o efeito da pressão. Até agora, pessoal, estou falando apenas a respeito de uma revisão. Estamos fazendo apenas uma revisão da última aula, tá? Então vamos lá. Suponha que você tem uma reação química, onde essa reação química é A mais B. Nós vamos precisar olhar para analisar, viu, pessoal, o efeito da pressão sobre o deslocamento de equilíbrio. Nós temos que analisar os coeficientes estequiométricos, tanto de reagentes como de produtos, tá? Como assim, professor? Suponha que nós temos duas moléculas de H2 que vão reagir com uma molécula de O2 para formar duas, né? Para formar duas moléculas de água, tá? O que você vai analisar aqui numa reação química como essa? Quem é o reagente? São tudo que está do lado esquerdo. Tudo que está do lado esquerdo é o reagente. Tudo que está do lado direito é o nosso produto, ok? Aqui você vai analisar uma situação como essa. Suponha que todas as substâncias envolvidas nessa reação sejam gasosas, tá? Então aqui todas as substâncias envolvidas nessa reação estão no estado gasoso, ok? O que vai acontecer? Você vai analisar, pessoal, os coeficientes estequiométricos, tá? Então aqui você tem um 2 e 1. Então, do lado dos reagentes, eu tenho quantos mols de substâncias gasosas? Você tem 3 mols de substâncias gasosas do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, você tem quantas substâncias gasosas? Apenas 2 mols de substâncias gasosas, tá? Beleza. Do lado de qual lado tem mais mols de moléculas? Ah, professor, do lado dos reagentes. Isso significa que se você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio. Você vai deslocar o equilíbrio
no sentido, olha só, eu tenho 3 mols de reagente formando 2 mols de produto, né? Se você aumentar a pressão, até aumentar aqui, ó, vou até aumentar aqui, ó, botar um pouco maior. Só um minutinho. Isso. 3R e 2 produtos. 3 reagentes e 3 produtos. Se você aumentar a pressão, significa diminuir o espaço. Tá? Se você aumentar a pressão, você vai encaixotar. O lado, qual é o lado que vai sofrer mais pressão? O lado dos reagentes. É como se você estivesse fazendo o seguinte, empurrando eles para o outro lado, né? Então, deste lado aqui, ó, do lado que tem mais substâncias gasosas, no caso aqui é o lado dos reagentes, um aumento da pressão vai empurrar os reagentes, vai fazer com que os reagentes se transformem mais rapidamente em produtos. Então, nós dizemos que nós temos aí um deslocamento em direção aos produtos. Tá? O aumento da pressão faz com que esse equilíbrio químico seja deslocado no sentido de produzir mais produtos, tá bom? No sentido de produzir mais produtos. Se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse 3R formando 5P, né? Se você aumentar a pressão aqui, você vai ter o efeito contrário. Agora eu tenho mais mols de moléculas gasosas do lado dos produtos do que dos reagentes. Se eu aumentar a pressão, eu vou estimular, né, que os produtos se transformem em reagentes, fazendo com que eu tenha um deslocamento de equilíbrio no sentido dos reagentes, tá? Agora, vamos analisar o efeito da temperatura aqui, tá? As reações químicas, elas podem ser, né, exotérmicas ou endotérmicas, né? Então, vamos supor que a substância A esteja se transformando na substância B por meio de um processo exotérmico. Ou seja, para que a substância A se transforme na substância B, ela quer liberar energia. Se você aumentar a temperatura, você está fornecendo energia. Você está atrapalhando A se transformar em B. Porque A, para se transformar em B, ele quer perder energia. Se você aumenta a temperatura do sistema, você está atrapalhando que A se transforme em B. E, consequentemente, você favorece que B se transforme em A. Então, nós temos aqui um aumento da temperatura, né? Um aumento da temperatura vai favorecer a reação no sentido endotérmico e vai atrapalhar a reação no sentido exotérmico, tá? A reação é no sentido exotérmico se o ΔH for menor que zero, né? E a reação no sentido direto, ela é endotérmica se o ΔH ela for maior do que zero, tá bom? Outro efeito que nós colocamos aqui é a adição de reagentes ou produtos, né, pessoal? Nós temos reagentes se transformando em produto. Se você aumentar a quantidade de reagente, né, você vai favorecer que mais reagentes se transformem em produto. Não é verdade? Então, aqui se você aumentar a quantidade de reagente, você favorece a reação no sentido direto. Agora, se você aumentar a quantidade de produto, você favorece que os produtos, né, se transformem em reagentes. É simples assim, né, pessoal? Simples assim. Então, ó, se você aumenta a quantidade de produto, você favorece a reação no sentido inverso. Se você aumenta a quantidade de reagente, você favorece a reação no sentido direto. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos lá. E ficou faltando analisar o efeito do catalisador. O efeito do catalisador é bem simples, tá? Os catalisadores, pessoal, eles não afetam, não causam deslocamento no equilíbrio. Por quê? Porque eles vão diminuir a energia de ativação tanto da reação direta como, né, da reação inversa.
como eles diminuem a energia de ativação na mesma proporção, tanto da reação direta como da reação inversa, ele vai aumentar. Vamos supor que eu tenho um equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O que é que vai acontecer? O catalisador vai ser adicionado no meio reacional. Ele vai aumentar a velocidade da reação direta, só que ele vai aumentar a velocidade da reação inversa também, na mesma magnitude. Portanto, ele não vai causar a adição de um catalisador numa reação química não causa deslocamento de equilíbrio, tá? Porque ele aumenta ambas as velocidades direta e inversa na mesma proporção. Basicamente isso. Bom, feito isso, pessoal, nós vamos responder algumas questões aqui com vocês para poder fixar melhor esse conteúdo, certo? Fala aqui na nossa primeira questão. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Quando é que uma reação química vai atingir o equilíbrio, pessoal? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Vamos ver aqui. Letra A. Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso? Não. Não basta acontecer simultaneamente nos dois sentidos, né? No sentido direto e no sentido inverso. Tem que também as velocidades dessas duas reações serem iguais, como eu acabei de falar. Letra B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Sim, está aqui a resposta, né? Quando as duas velocidades das reações são iguais, né? A reação no sentido direto e inverso se igualam. Segundo, item C. Ele fala reagentes, né, pessoal? Está até errado aqui, reatantes, né? Reagentes são totalmente consumidos? Não. Isso daqui é uma reação, não é nem reversível, essa reação aqui não é reversível, tá? É uma reação em que todo o reagente é consumido, não é reversível, então ela não pode assumir a situação de equilíbrio. Letra D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente? Não, não necessariamente. Uma reação pode se processar com uma temperatura maior do que o ambiente externo. Letra E, a razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária? Não. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que um equilíbrio químico, a concentração do produto deve ser igual à concentração de reagentes. Nós sabemos que não. Às vezes, isso aqui pode acontecer? Pode, certo? Mas às vezes a concentração de produtos ela é maior que a concentração de reagentes, ou às vezes o contrário acontece, a concentração de reagentes é maior do que a concentração de produtos. Os equilíbrios químicos eles podem acontecer nessas três situações, tá? E não necessariamente tem que ser iguais. Então, a alternativa E também está errada. Então, ficaríamos aí realmente com a letra B. Ele fala aqui na segunda questão. Nas condições ambientes, é exemplo de reação em estado de equilíbrio uma. Vamos lá. Alguém poderia me dizer qual dessas 5 alternativas seria a correta? Lembrando que, para que uma situação de equilíbrio químico aconteça, nós temos que ter duas situações. A velocidade da reação direta deve ser igual à velocidade da reação inversa. E o recipiente em que essa reação química está acontecendo deve ser fechado. Se o sistema for aberto, né, não tem condição de ser estabelecido o equilíbrio químico. Então vamos lá. Uma xícara de café bem quente. Uma xícara é um sistema fechado, pessoal? Não. Uma xícara é um sistema aberto, né? Você tem ali a parte de cima que é aberta. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Opa! Olha só o termo aqui fechado aparecendo, pessoal. Então, já iremos marcar direto a letra B, né? Mas vamos analisar aqui as outras alternativas. Uma chama uniforme de um bico de Bunsen. Para quem não sabe, um bico de Bunsen, pessoal, nada mais é do que parece uma chama de um fogão, tá? Tá aqui amarrado a um gás. Botijão de desenhar melhor aqui. Que é um botijão de gás. Aí tem o tubo, tá? E aqui sai aqui como se fosse uma vela, só que chamamos esse gás está saindo aqui como se fosse uma vela aqui, tá? Chamamos essa chama aqui de bico de Bunsen, tá? Essa chama aqui, ela está ocorrendo num recipiente fechado? Não, está ocorrendo num sistema aberto também. Então, letra C também está errada. Letra D, porção de água fervendo a temperatura constante. Olha só, uma panela, ela geralmente é aberta, né? Podendo causar com que o vapor possa sair.
então também não pode ser considerado, não pode entrar em equilíbrio. E a tigela contendo feijão cozido, também um sistema aberto. Então, de todos esses recipientes aí, né, todos esses sistemas, o único que é considerado um sistema fechado seria a garrafa de água. Então, é o único em que pode acontecer uma situação de equilíbrio químico, tá? Terceira questão. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Veja bem, ele quer a alternativa incorreta. Fique bastante atentos a esse termo aqui, que às vezes você... a alternativa correta. Na hora de ler rapidamente, né? A alternativa correta, aí você lê a letra A, já vê que a alternativa A é a correta, aí você já marca, aí já vai para a próxima questão. Tá errado, tá errando, né? Então ele quer, de todas essas alternativas, ele quer que você ache aquela que é incorreta, tá? Então vamos lá. Para um sistema em equilíbrio químico. Vamos lá. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. E aí, pessoal? Se ocorrer troca de matéria com o ambiente, não vamos ter equilíbrio químico. Então, de fato, a letra A está correta. Por quê? Porque o equilíbrio químico só pode ser estabelecido em sistemas fechados, ou seja, onde não há troca de matéria. Letra B. A energia não é introduzida ou removida do sistema. A energia não é introduzida ou removida do sistema. Vamos lá, vamos deixar aqui a alternativa B em suspeita, tá? Vamos lá para a letra C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é válido, essa letra C aqui, ela é válida para reações não reversíveis. Como assim, professor? Vamos lá. Você tem uma reagente que vai se transformar completamente em produto. Vamos supor que você colocou no início da reação 5 gramas de reagentes e 0 gramas de produto, que não tem nada ainda. Depois de um tempo, todo o reagente foi consumido, você não tem mais nada de reagente, 0 gramas, e você transformou todos esses 5 gramas em substâncias do produto. Agora sim, você pode dizer que a soma da quantidade do reagente deve ser igual à soma da quantidade dos produtos, ok? Dos produtos. Mas numa reação reversível em equilíbrio químico, certo? Em uma reação em equilíbrio químico, você pode ter reagente transformando em produto e produto se transformando de volta em reagente. Então você pode ter colocado no início 5 gramas de reagente e no início você não tinha nada de produto. Só que depois de um tempo você atingiu o equilíbrio. Aí você pode ter 3 gramas de reagentes e 2 gramas de produto. Aí eu não posso dizer que a soma da quantidade dos reagentes vai ser igual, né? Vai ser, na verdade, diferente da soma das quantidades de produtos, né? A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma da quantidade de matéria dos produtos da reação. Não necessariamente, então, a resposta aí seria a letra C. Vamos analisar a alternativa D. As propriedades macroscópicas dos sistemas não variam com o tempo? Não. Por quê? Porque no equilíbrio químico, a concentração de produto e a concentração de reagentes permanecem cada uma, né, inalteradas. Então, vamos supor que no equilíbrio químico temos 5 mols por litro de produto e 3 mols por litro de reagente. Essa quantidade aqui no equilíbrio químico vai permanecer igual, constante. E essa quantidade aqui de reagente também vai permanecer constante, vai permanecer inalterada. Portanto, as propriedades macroscópicas não vão ser alteradas, tá? Letra E. A rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação, né? E as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Completamente correta, né? Essa rapidez aqui pode ser substituída pela palavra velocidade. Então, a velocidade é a mesma nos dois sentidos? Sim, no equilíbrio químico acontece isso.
e as concentrações das espécies envolvidas, tanto de reagentes como de produtos, vão permanecer inalteradas durante a situação de equilíbrio químico. Está correto? Então, e aqui a letra B, né? A energia não é introduzida ou removida do sistema, tá? Às vezes, se você pegar a energia cinética, realmente ela não vai ser alterada. Então a resposta seria realmente a letra C. Vamos lá, a quarta questão, pessoal. A produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, né? Em que, pessoal, nesse momento eu vou pedir para que vocês coloquem nome e turma aí no chat, tá bom? Pessoal, colocar aí nome e turma no chat para contar a presença de vocês, ok? Vou colocar aí nome e turma no chat. Então vamos lá. Então nós temos aqui essa reação acontecendo. Ele fala o seguinte: esse processo fornece um rendimento em produtos da reação de 30%, tá? Somente 30%. Significa o quê? Que se você colocar reagente para se transformar em produto, somente 30% do reagente irá se transformar em produto, tá? Os outros 70% dos reagentes irão permanecer inalterados, ok? Mas só que essa situação está acontecendo no equilíbrio, reagente se transformando em produto, apenas 30%, né? E depois que atinge 30%, né, o produto começa a se transformar em reagente. O excesso de produto, né, entre aspas, começa a voltar a ser reagente, certo? Então está acontecendo aqui. Lembrando, pessoal, que essa setinha aqui ela está errada, tá? Essa setinha aqui ela vai se indicar ressonância na química, ela não indica situação de equilíbrio. Para a situação de equilíbrio eu tenho que usar aquela dupla seta, uma para cima, indicada para a direita, né, em cima, e outra embaixo, voltada para a esquerda. Essa seta aqui ela está errada, tá? Nessa questão aqui, tá? Só para ficar claro para vocês. Então eu falo o seguinte: esse processo fornece um rendimento de produtos da reação de 30%, mas é a melhor condição de produção. Sobre esse equilíbrio, podemos afirmar que, vamos lá, a concentração, esse colchetes aqui, pessoal, indica concentração, tá? Concentração de AN2 é igual à concentração de H2. Vamos lá. Quanto é que eu tenho de H2? 3 mols, certo? E quanto é que eu tenho de N2? Só 1 mol. Então, isso aqui seria verdade. 1 mol, a concentração de N2, ela é 3 vezes menor do que a concentração de H2, ok? Então, a concentração de H2 ela é muito maior. Então, a alternativa A ela está errada, tá? A mesma coisa vai acontecer na letra C, onde ele fala que a concentração de N2 deve ser igual à concentração de NH3. E isso está errado também. Olha só, eu tenho 1 mol de N2 e 2 mols de NH3. Desta forma, a concentração de NH2 e de NH3 ela é 2 vezes maior do que a concentração de N2 e não iguais, como está indicando aqui na letra C. Então a letra C também está errada. A letra B, a letra D e a letra E, elas também estão erradas. Por quê? Porque no equilíbrio químico a velocidade da reação direta deve ser igual à velocidade da reação inversa. E aqui ele está dizendo, né, que a velocidade da reação direta é maior do que a velocidade da reação inversa. E a velocidade, e na letra D, está dizendo que a velocidade da reação inversa é maior do que a velocidade da reação direta. Quando, na verdade, no equilíbrio químico, essas duas velocidades devem ser iguais. Então, tanto letra D como letra E estão erradas. E ele fala na letra B que a concentração, né, a concentração de NH3 é constante. Não só a concentração de NH3, mas a concentração de N2 e a concentração de H2, né, também são constantes, tá? Então, letra B está correta.
No equilíbrio químico, a concentração de qualquer substância deve ser constante. Seja ela produto, seja ela reagente, deve ser constante. Aí vai falar essa questão aqui, seria a nossa quinta questão, né, pessoal? Vou botar aqui, nossa quinta questão. Fala o seguinte, nós temos essa reação química aqui, né? A, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão. Nós temos aqui a velocidade 1, que é a velocidade no sentido direto, e a velocidade 2, a reação inversa aqui, né? Onde C, Czinho, Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão vão formar os reagentes novamente, de volta, né? Aí ele fala o seguinte, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a constante de equilíbrio, né? Podemos concluir a constante de equilíbrio, que é onde ele fala que Kc é igual à concentração dos produtos elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Está correto aqui essa constante de equilíbrio, tá bom? Essa constante de equilíbrio está correta. A respeito da qual é correto afirmar que, vamos lá. Então nós vamos analisar essa expressão aqui, tá, pessoal, da constante de equilíbrio. Kc é igual à concentração de C elevado a Czinho multiplicado pela concentração de D elevado a Dzinho dividido pela concentração de A elevado a Azinho multiplicado pela concentração de B elevado a Bzinho. Beleza. Aí eu falo o seguinte, letra A, ele quer a resposta correta, né, a alternativa correta. Letra A, quanto maior for o valor de Kc, veja bem, para que Kc aumente, o que é que você faz? Tem duas condições, ou você diminui o dividendo, ou você aumenta, né, ou você aumenta ali o número que está sendo dividido, ok? Tem duas condições, para que Kc aumente, ou você diminui aqui o divisor, ou você aumenta o dividendo, não é verdade? Beleza? Então nós temos essas duas questões aí. Então vamos lá. Letra A, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta. Vamos lá. Quanto maior for Kc, menor será. O que é que menor significa? Reação no sentido direto. Significa que vai produzir menos produto, né? Menos produto. E isso está errado. Por quê? Porque eu sei que para que Kc aumente, eu tenho que aumentar a quantidade de produtos. Isso significa que eu tenho que aumentar o rendimento da reação no sentido direto. Então aqui esse termo aqui, ó, tinha que ser maior e não menor. Esse termo está errado, tá? Esse termo está errado. Vamos lá. Letra B. Kc independe da temperatura? Não. Kc depende da temperatura, com certeza, porque a temperatura ela vai afetar a velocidade da reação no sentido direto e reação no sentido inverso, causando um deslocamento aí de equilíbrio e, consequentemente, alterando o valor de Kc. Então, a letra B está errada. Tá? Letra C. Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, né? Beleza? Então, Kc é igual a zero? Não. Não. Certo? Também está errada. Nós sabemos que para que seja atingido a situação de equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa têm que ser iguais, certo? Tem que ser iguais para que seja atingido o equilíbrio químico. Mas não necessariamente Kc tem que ser igual a zero. Para que Kc seja igual a zero, significa que você não tem nada de produto. Aqui esse valor aqui da concentração dos produtos tem que ser igual a zero, indicando que a reação química nem se processa. E isso não acontece. Então, a letra C também está errado. Tá? Letra D. Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes? Não. Kc vai depender, pessoal, das molaridades, das concentrações dos reagentes dos produtos, tá? Dos reagentes dos produtos na situação de equilíbrio e não no início da reação. Então, também está errado aí a letra D. E letra E, quanto maior for o valor de Kc, se você aumentar o valor de Kc,
maior será a concentração dos produtos, né? E isso a gente viu que na letra A, né? É a mesma situação da letra A, só que na letra A ele usou o termo menor. E aqui ele usa finalmente o termo maior. Maior será a concentração de produto. Está correto a letra E. Tá? Para finalizar aqui nossa aula, vamos fazer aqui essa última questão, nossa sexta questão. Certo? Que aparentemente é muito difícil, né? Mas ele dá esse gráfico aqui, pessoal. Ele dá esse gráfico aqui. E ele dá uma reação química, que é justamente a nossa reação química que a gente acabou de analisar. Que é o NH3, né? Que vai se decompor em N2, né? N2, que é gasoso, né? Todas as substâncias são gasosas, mais H mais H2. Ok? Só que essa equação aqui ela não está devidamente balanceada, né? Como vocês podem perceber. Então nós vamos fazer o balanceamento dessa equação aqui. Coloca aqui um 2, balanceou. E aqui você coloca um 3 para balancear, tá? Agora você tem a equação química devidamente balanceada. Nós temos aqui a amônia, né? É o reagente. E do outro lado nós temos os produtos da reação. Aqui o que você vai fazer? Você vai ter que lembrar. O que é que acontece com a quantidade de reagente, pessoal? Ele quer que você atribua essas curvas a cada uma dessas substâncias aqui. Por exemplo, quem é a substância B? Quem é a substância A? Quem é a substância C? Vamos lá. Aí você sabe o que é que acontece com a quantidade de reagente durante uma reação química, desde o início até o equilíbrio. A quantidade de reagente vai diminuir. Então, quem é o nosso reagente? Letra C. Quem é o nosso reagente lá? Nosso reagente é o NH3. É o NH3. Ok? E o que é que acontece com a quantidade de produto? Ela vai aumentar. Então, a letra A e a letra B são os nossos dois produtos aqui, ó. Só que quem é quem? Aí você vai para o coeficiente estequiométrico, né? Quem é que vai aumentar mais dos dois? Quem é que vai aumentar mais? Professor, o H2 vai aumentar mais, porque o coeficiente dele é 3, enquanto o coeficiente do N2 é só 1. Então, o H2 vai aumentar mais. Então, ó, esse daqui é o H2, o B, e o A é o nosso N2, tá? Então, já identificamos, né? Ele fala o seguinte, quem é o nosso A? A é o N2. Quem é o nosso B? Nosso B é o H2. E o nosso C, quem é? É o N, né? NH3. Então, a sequência que nós temos que marcar aqui é essa. Quem é a sequência correta, né? A, B, C. Representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então, seria quem? Letra A, está errada, já começa com H2. Letra B, está errada, começa com o NH3. Letra C também está errada, começa com o NH3. Letra D, começa com o N2, ok. Aí depois vem o H2, ok. E depois vem o NH3, ok. Então a nossa resposta seria a letra D. Tá? Bom, a gente vai encerrar, tem mais uma questão aqui, mas a gente vai encerrar a nossa atividade por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, tem alguma dúvida aí em relação a esses exercícios, a explicação? Querem que eu repita alguma coisa? Alguém pode falar aí? Pode digitar também no chat. Sem problema nenhum. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não, né? Então vou considerar que não tenha dúvida. Então a gente vai encerrar nossa aula hoje, tá? Então de hoje nós vamos encerrar nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente já vai começar com um assunto novo, tá? Toda vez que a gente encerra um assunto, a gente encerra ele fazendo atividades, né? Fazendo algumas atividades com vocês. E aí também vou lançar outras questões lá no nosso formulário para que vocês já comecem a responder por conta própria, tá? Então, essa aula tá sendo gravada. Se tiver alguma dificuldade, vocês podem assistir ela novamente. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí.
Quem já colocou o nome e turma no chat já pode sair, tá? Quem já colocou o nome e turma no chat pode sair. Quem ainda não colocou o nome e turma no chat, coloque antes de sair.